Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, estou aqui nesse sol maravilhoso, nesse cenário lindo, em homenagem à nossa aula pré-OAB, nossa aula de Direito Ambiental. Então, esse visu que está aqui atrás de mim está abrilhantando, vai abrilhantar a nossa aula, vai dar uma vibe super para cima para vocês, para que a gente possa encarar o desafio de acertar as duas questões de direito ambiental na primeira fase da OAB. Tantas matérias, tantas questões diferentes, e eu tô aqui, Euzinha, Maria Cristina Gontijo, tô aqui para ajudar você a superar esse desafio. E eu preparei uma masterclass, preparei uma aula especial para você, um encontro, um mini encontro aqui com vocês, visando dar algumas coordenadas, trabalhar alguns pontos que nós chegamos a trabalhar em sala de aula, mas que após fazer um levantamento com todos os meus alunos do preparatório para a OAB, aqui do 360 cursos, inclusive de outros cursos também, pessoal da graduação, eu entendi e trabalhei, tentei buscar isso, que alguns pontos para a prova são essenciais, e esses pontos a gente chega até a trabalhar em sala de aula, mas eu quero trazer eles com mais clareza para você que vai prestar a prova, porque foram pontos muito trabalhados em provas anteriores, e que muitas vezes o aluno ficava confuso, porque não tinha tempo para estudar, ou porque não conseguia ou não sequer sabia que tinha que estudar aquela letra de lei, que tinha que estudar aquela legislação específica. E como vocês sabem, para quem já é meu aluno, para quem já é minha aluna, vocês já sabem que direito ambiental é muito cacique para pouco índio, ou seja, é muita matéria para pouca questão, para poucas questões, são somente duas questões. Então, por óbvio, nas nossas aulas, a gente sempre trabalha o critério de que o direito ambiental ele tem uma relação muito próxima, tanto com o direito internacional, quanto com o direito quanto com os direitos humanos, por ser um direito difuso e coletivo, também a sua relação com o direito constitucional. E aqui nessa aula de hoje eu quero trazer pontos, não vou nem trabalhar slide, eu quero que seja um bate-papo muito descontraído para você ir tranquilão para sua prova, para você ir tranquilona para sua prova. É um bate-papo bem descontraído para falar de alguns pontos que eu entendo ser essenciais, que vão te dar um plus para a sua prova da OAB, que é a questão do meio ambiente na Constituição, que eu sempre brinco com vocês, né, que o artigo 225, parágrafos e incisos, vocês têm que comer com farinha, ou seja, se você quiser passar em ambiental na OAB, você tem que estudar o 225, parágrafos e incisos, isso é fato. Mas eu quero trabalhar meio ambiente na Constituição em dois aspectos importantes que vão trazer duas legislações extremamente conexas com a Constituição e também com a Política Nacional do Meio Ambiente, que são os espaços territoriais especialmente protegidos e, dentro desse contexto, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a 9985 de 2000, e também o Código Florestal, tá? Que são legislações que foram muito pedidas, se não foram muito, foram consideravelmente pedidas nas provas da OAB, no Nacional, diplomas assim muito importantes para quem está estudando para a prova da OAB, que acabam muitas vezes sendo esquecidos. E eu já recebi apelo, eu já recebi até reclamação de alguns alunos que começaram a estudar comigo e que falaram assim, poxa, professora, mas isso eu nunca vi nas aulas de ambiental, isso eu não me lembro, isso é algo que está totalmente desconexo da minha realidade como estudante de direito e como alguém que está se preparando para a prova da OAB. E vejam, não é um bicho de sete cabeças. Eu vou mostrar aqui para vocês que tanto o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei do SNUC, que vai tratar das unidades de conservação de uso sustentável de proteção integral, quanto o Código Florestal, a 12.651 de 2012, que foi alvo de várias ADIs, que tem mecanismos como a questão da APP e da reserva legal, instrumentos de preservação como o CAR, né, vai lembrar do CAR, Cadastro Ambiental Rural, tá? Todas essas duas legislações, elas têm uma conexão muito grande com o 225 da Constituição, como a gente vai ver
agora, e por isso eu peço que você abra o seu Vademecum, abre o seu Google, lança aí Constituição Federal, pega o 225, vamos trabalhar o 225, abre também duas abas aí, a aba para falar do SNU, que é 9985 de 2000, e a aba também do Código Florestal, a 12651 de 2012, tá? Para a gente trabalhar essas duas legislações e vocês vão ficar craques em espaços territoriais especialmente protegidos pela prova da OAB. E isso, por óbvio, tem total relação com a Política Nacional do Meio Ambiente. Por quê? Porque a partir do momento, mesmo a Política Nacional do Meio Ambiente sendo a primeira legislação a tratar de meio ambiente no Brasil, ela é de 81, ela acaba sendo uma legislação que complementa a Constituição de 88 na medida em que existem os objetivos, lembram lá dos quadrinhos que eu passei para vocês, os objetivos, os princípios e os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que esse ano, pois eu sei que vocês já estão craques em Política Nacional do Meio Ambiente, porque lembrando que esse ano, 2021, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela completa 40 anos. 40 anos! E, galera, é assim, eu nunca dou certeza do que vai cair na prova da OAB. Por quê? Porque ambiental é muito amplo, é muito complexo. Porém, como tem várias questões surgindo, várias ADIs no STF, questões no STJ, questão do PL do licenciamento ambiental acontecendo, eu entendo que Política Nacional do Meio Ambiente, se vocês não estudaram a partir das minhas aulas, estudem a Política Nacional do Meio Ambiente e dentro dos mecanismos, instrumentos para cumprimento da Política Nacional do Meio Ambiente, existe a lei do SNUC e também o próprio Código Florestal. O CAR, por exemplo, é um cadastro de caráter ambiental, um cadastro de caráter de preservação, tá, do meio ambiente nas propriedades rurais, e a gente vai entender o porquê. Beleza? Vamos então lá para o 225 da Constituição Federal, que eu quero fazer rapidinho essa revisão com vocês da Constituição Federal para a gente chegar na lei do SNUC e depois finalizar com o Código Florestal, que são duas temáticas que eu elegi. Pode ser que eu esteja errada, vou dar uma cortada rápida aqui. Pode ser, por exemplo, que caia mudanças climáticas, a gente já viu em sala de aula, Política Nacional de Mudanças Climáticas. Pode ser que caia mudanças climáticas, pode ser que caia o novo Marco Legal de Saneamento Básico. Eu sei que isso vocês também já estão sabendo, porque eu já comentei em sala de aula, coloquei no nosso material para que vocês estudassem. Porém, eu elegi essas duas situações aqui, essas duas legislações, linkando com a Constituição Federal, linkando com os espaços territoriais especialmente protegidos, pensando em em várias situações que já caíram em provas da OAB, com a própria questão da lei do SNUC, caiu em 2019, com a própria questão do CAR, que também já caiu em 2018, 2019, com a própria questão da servidão ambiental, também que já caiu e é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, e é um instrumento utilizado como um mecanismo de compensação, tá? E concessão também de florestas públicas, que é algo que cai aí, tem tudo a ver com a lei do SNUC, tá? Então, a gente vai trabalhar isso, porque eu, de fato, elegi essa temática para dar um plus, para dar um gás na prova de vocês, pensando que, além da Política Nacional do Meio Ambiente, essa temática, de fato, ela vai ter uma diferença na tua prova, porque a partir do momento que você sabe identificar o que é um espaço territorial especialmente protegido dentro do meio ambiente na Constituição, você vai saber que a Política Nacional do Meio Ambiente ela vai ter a questão do licenciamento ambiental, vai ter a questão da audiência pública, isso vai complementar com a tua matéria, tá bom? Estou falando várias coisas aqui, estou lembrando várias coisas aqui, fazendo uma mega revisão de sala de aula para poder te ajudar. Então, vamos lá em meio ambiente na Constituição. Beleza, galera? Então, vocês aí já têm material, eu tenho certeza disso. Para quem está assistindo esse vídeo do YouTube, nunca me assistiu, vamos entender o seguinte: o que a FGV faz, o que a FGV mais pediu, o que efetivamente ela sempre acaba tocando nessas temáticas, tá? Ela sempre pede muito
o meio ambiente na Constituição, por quê? Porque a Constituição Federal ela é chamada, inclusive, de Constituição Ecológica por conta da questão ambiental. Então, Constituição Federal, 225 parágrafos incisos, cai muito. Para quem nunca me assistiu, está me assistindo pela primeira vez, estou aqui falando para potencializar a tua aula, para você entender efetivamente que para estudar direito ambiental para a OAB, meio ambiente na Constituição FGV, se não pede sempre, ela vai pedir sempre de forma indireta por conta de outras legislações que têm a ver com a Constituição Federal. Tá? Então, a base do direito ambiental é direito internacional e direito constitucional. E a Constituição Federal brasileira é chamada de Constituição Ecológica porque ela tem artigos, incisos e parágrafos que tratam efetivamente da questão da proteção ambiental, tá? Então, além do meio ambiente na Constituição, o que é a FGV? E a FGV é danada, a FGV é sem vergonha, tá? O que a FGV acabou sempre pedindo e que sempre acaba linkando com as legislações? Meio ambiente na Constituição, artigo 225, parágrafos incisos, questão de repartição de competência já caiu, pegadinha de prova da OAB, já caiu lá do artigo 21 até o 30, porque vai tratar das competências fiscalizatórias, ou seja, a competência dos órgãos que fiscalizam e a competência legislativa, tá? Então, a competência para se criar lei de proteção ao meio ambiente entre União, Estados, DF e municípios, e a competência para fiscalizar, tá? Do 21 ao 30, matéria obrigatória. Vocês têm que ler. Competência constitucional, gente, não é só para direito ambiental, é para outras matérias também, tá? Então é importante que Constituição vocês comam com farinha para tratar da matéria ambiental. E outras matérias que a FGV ela pede com uma certa frequência, que eu posso falar para vocês. Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Por quê? Porque vai sempre pedir questões voltadas para licenciamento ambiental, questões voltadas, dentro do licenciamento ambiental, às audiências públicas. Então, volta e meia, a OAB sempre pede essa questão do prazo da audiência pública, quais as pessoas, quais os agentes que podem pedir a realização da audiência pública, tá? O que é a questão da responsabilidade ambiental, que a gente chama de tríplice responsabilidade, a responsabilidade na esfera penal, administrativa e civil, lembrando que a penal e a administrativa são responsabilidades subjetivas, isso já está consignado, ratificado pelos nossos tribunais, e a civil, ela andou sofrendo, né, além dela ser objetiva, porque é uma obrigação própria terreno, é uma obrigação que não é necessário comprovar esse nexo de causalidade, porque ela é próprio terreno, ela também foi considerada imprescritível, tá? Então, lembrando disso, Política Nacional do Meio Ambiente, volta e meia sempre cai na prova da OAB, questões como responsabilidade ambiental, que é tríplice, a questão das audiências públicas, o licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo, tá? Quem realiza o procedimento? Isso caiu de licenciamento ambiental, isso caiu inclusive na prova de 2020. Quem realiza o licenciamento ambiental? É o poder público? Não, é o empreendedor que vai querer construir a obra de infraestrutura, que vai querer construir a obra potencialmente causadora de poluição, potencialmente poluidora e causadora de significativos danos ambientais. Então, licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que a autoridade vai fiscalizar, que estou até mexendo aqui para lembrar vocês, tá? E quem é responsável pelo licenciamento? Caiu no passado na prova da OAB. Tá? É o empreendedor, ele que vai pagar os custos do EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, a apresentação do relatório de impacto ambiental. E lembrando que o EIA-RIMA também caiu muito na prova da OAB, tá? O EIA é o estudo complexo, que é feito a partir de estudos com a participação de advogados, antropólogos, oceanógrafos, biólogos, engenheiros, e o RIMA é o relatório que tem que ser simplificado para apresentar na audiência pública. Por quê? Porque o RIMA é para leigo, é para aquele que não sabe ler, tá? Então, falando de tudo isso, outras duas temáticas que a gente vai trabalhar aqui, que eu estou pegando para trabalhar com vocês, é justamente as unidades de conservação e o Código Florestal.
tá? Além do meio ambiente da Constituição. Vamos falar, então, do meio ambiente da Constituição rapidamente. Eu quero que vocês abram o 225 da Constituição Federal para a gente ter ciência do que é efetivamente a regra, o que a gente chama de regra matriz da Constituição Federal. E aí, minha gente, eu digo o seguinte: se você não tem tempo para estudar para a prova da OAB, pega o 225, parágrafos e incisos da Constituição e leia, mas não lê dormindo, lê interpretando, lê com hermenêutica, leia fazendo o link para as outras legislações, porque esse vai ser o segredo do teu sucesso na prova da OAB. E eu falo isso, gente, com muita ênfase. Só que eu tô até, não tô brava, eu tô eufórica. Por quê? Porque eu falo isso com muita ênfase para que você possa verdadeiramente fazer a sua prova com atenção. E a FGV, ela é sem vergonha. Ai, gente, isso tá ao vivo aqui, né? Tá passando. Mas a FGV, ela faz pegadinha, principalmente na área ambiental. A FGV, ela quer pegar vocês, ela bota um relato enorme de fulano que vai construir uma fábrica, ele vai empreender um empreendimento de saneamento básico, ele mistura alho com bugalho para chegar na hora final e confundir você. E você não vai se confundir mais. Por quê? Porque a gente vai dar aqui o caminho das pedras para vocês. Eu estou dando aqui o caminho das pedras, e estou dando esse plus, esse presentão para você, essa aula aqui, ó, Masterclass grátis, para que você possa verdadeiramente fazer a sua prova e ter um plus em direito ambiental. Então, bora lá, abre no 225 da Constituição Federal, vamos ler a regra matriz para linkar com a lei do SNUC e com o Código Florestal, beleza? Então, vamos lá. Artigo 225 da Constituição Federal. Todos, quem são todos? Seres humanos, agora também a gente está aqui em vias de entrar na área do direito animal também na prova da OAB. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Lembrando aí dos princípios como desenvolvimento sustentável, um dos princípios que mais cai na prova da OAB e que traz essa questão do triple P, ou seja, do aspecto ambiental, econômico e social, tá? Então, equilíbrio, desenvolvimento sustentável. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Todo o povo tem direito a utilizar e a ter água potável, a ter saneamento básico, a ter ar limpo, enfim, a ter acesso aos recursos naturais, a ter acesso a essa praia maravilhosa que eu estou, né? Nem todo mundo tem. Então, a ideia é que todos tenham acesso ao equilíbrio ambiental, ter acesso ao desenvolvimento, como nós estamos aqui assistindo às mídias sociais, por meio de energia elétrica. Se eu estou aqui com o meu celular, que é fruto da mineração, se eu estou aqui com o meu ring light também, se eu estou aqui com o meu notebook, que é fruto da mineração, a gente também a gente tem que desenvolver e mitigar os impactos. Essa é a ideia do equilíbrio, de desenvolver de forma sustentável. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Já falei aqui questão de saúde, proteção da vida humana. Olha só, impondo-se uma obrigação. É uma obrigação do poder público, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, impondo-se ao poder público e às pessoas físicas e jurídicas, ou seja, pessoas físicas e empresas, o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vai entrar aí o quê? Princípio da responsabilidade intergeracional ou transgeracional. Por isso que eu digo que o direito ambiental ele é um direito trans, tá? Então vejam que do 225 a gente já tira aqui os princípios de direito ambiental, como desenvolvimento sustentável, solidariedade transgeracional, e fora isso a questão da responsabilidade administrativa, penal e civil, tanto do poder público e seus agentes, quanto das pessoas físicas e das empresas, pessoas jurídicas, tá? Então, são pessoas jurídicas de direito público e privado, têm o dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E aí, é interessante trazer por que a gente está falando aqui de espaços setoriais especialmente protegidos. Porque está escrito nas estrelas? Não, está escrito na Constituição Federal, no 225, parágrafo 1º, e seus incisos, tá? Está escrito que
para garantir o direito ao meio ambiente, que todos tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público, estou lendo letra de lei, gente, lendo letra de lei com vocês aqui, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Isso geralmente é algo que eu me peguei pensando, é algo que dificilmente se toca quando vai se estudar para a prova da OAB na área ambiental, na área do direito ambiental. E isso, gente, é um pecado grande que vai acabar fazendo vocês passarem batido pela letra de lei sem entender o que é o ETEP, o espaço territorial especialmente protegido. A professora até perdeu a língua aqui. Mas vejam, definir incumbe ao poder público, ou seja, é o particular que vai definir isso? Não, é o poder público, ou seja, é o poder público, é a União, são os estados ou os municípios que vão definir em todas as unidades da federação os ETEPs, os espaços territoriais especialmente protegidos, sendo a alteração ou supressão permitida somente através de lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. E aí, vou dar um parênteses aqui. Por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiro, para dizer que incumbe ao poder público a criação das unidades de conservação, essa mesma que está na lei do SNUC. Então, as unidades de conservação, elas só podem ser criadas pelo poder público, seja a União, poder público federal, sejam estados, sejam municípios. Posso criar uma unidade de conservação por meio de medida provisória? Posso. Posso criar unidade de conservação por meio de decreto? São atos que não são do poder legislativo, mas sim do poder executivo. Posso criar por ato do Poder Executivo? Posso criar por ato do Poder Executivo. Agora, alterar ou suprimir esse espaço territorial especialmente protegido somente mesmo através de lei, tá? Agora, para aumentar, pode ser pelo mesmo instrumento que criou a unidade de conservação? Pode. Para aumentar, sim. Agora, para suprimir ou alterar, para menos, não. Tá? É importante falar isso para vocês. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, gente, o que a prova da OAB pede. Tá? O que a prova da OAB pede, o que a prova da OAB já pediu. Então, eu estou explicando para vocês aqui a história, porque não adianta falar para vocês assim, a unidade de conservação é de uso sustentável, proteção integral. Mas qual que é a origem da unidade de conservação? Isso aqui, 225 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 3º, que manda ao poder público definir esses espaços territoriais especialmente protegidos, tá? Por quê? Para garantir a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, os mananciais. Imagina, gente, veja, a Mata Atlântica no Brasil chegou a ter 7% somente da floresta tropical. Veja, é como se pegasse a Amazônia e depenasse a Amazônia ficasse só com 10% do bioma. E a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Agora, imagina a Mata Atlântica, que era uma das maiores florestas tropicais do mundo e perdeu praticamente 93%. Então, a ideia do 225 da Constituição, parágrafos, o inciso 3º, principalmente, é que o poder público possa preservar esses espaços que muitos agora são escassos, outros nem tanto, né? São corredores necessários para a preservação da biodiversidade, para a preservação da água e da vida humana. Tá? Então, essa é a ideia da criação dos ETEPs. Agora, só tem SNUC na vida dos ETEPs, dos espaços territoriais especialmente protegidos? Não, porque existem duas situações aqui. A situação voltada que o poder público cria para regular dentro do poder público, que são as unidades de conservação, elas só podem ser criadas pelo poder público, e existe a intervenção do Estado na propriedade, visando a função socioambiental da propriedade. Ou seja, eu tenho uma propriedade urbana ou rural,
Essa propriedade urbano-rural, ela fica na frente, ao lado de um manancial. Aliás, eu tenho um cliente que ele tem uma fazenda linda, maravilhosa. Uma pena, ele achou na época, nos anos 60, 70, ele achou maravilhoso. Agora, ele não acha tanto. Por quê? Porque a fazenda dele fica de frente para um rio. E um rio enorme. Então, ele teve que fazer a recomposição né, da metragem relacionada à proteção do rio, né, a proteção dos mananciais, a proteção dos cursos d'água. Tudo isso também traz o link para a gente do novo Código Florestal. Do novo não, né? Do Código Florestal, porque ele não está mais tão novo assim. Quase 10 anos ele já está aí vigente, mesmo com as ADIs, né? Tem muita discussão ainda rolando nos tribunais superiores, mas ele não é mais tão velho assim. Então, veja, o Código Florestal, ele tem nos seus dispositivos mecanismos que tornam, por exemplo, a questão da APP urbana e rural. A APP urbana e rural, ela é, querendo ou não, um espaço territorial especialmente protegido determinado pelo poder público, através de legislação, através de lei, tá? Que é o Código Florestal. Tá? Lembrando, a gente vai chegar lá, que a APP pode ser urbano-rural, urbano-rural, urbano-rural. E a reserva legal é só rural, tá? Então, lembrando vocês que a Constituição Federal, no 225, ela tem a regra matriz, ela vai prever que o poder público tem a obrigação de criar as unidades de conservação, de criar dispositivos legais que possam, tá, definir e preservar os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Que é o caso, por exemplo, das áreas de manancial, dos cursos d'água, áreas de topo de morro, restinga, tudo isso está no Código Florestal. E as unidades de conservação são áreas em determinados biomas. O Brasil ele é feito de vários biomas, como Mata Atlântica, como o bioma amazônico, Cerrado, Pampa, Caatinga, enfim, vários biomas, né? Pantanal, por exemplo, alguns patrimônio nacional, outros não. E o poder público vai definir as unidades de conservação. Tá? Agora, só para lembrar rapidinho, lá no inciso 4º do 225, lembrar do licenciamento ambiental. Por quê? O licenciamento ambiental é exigido para qualquer atividade? Não, somente para as atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Dou até uma ênfase aqui, né? Então, é qualquer, já caiu da prova da OAB. O licenciamento ambiental é pedido para qualquer atividade. Não, só para as potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, tá? Então, só lembrar aqui com vocês. E agora a gente já vai pular rapidinho aqui, só lembrando lá no 225, parágrafo 4º, é importante falar também dos biomas que são patrimônio nacional, das áreas que são patrimônio nacional. Quais são essas áreas? Quais são esses espaços? Parágrafo 4º, já caiu na prova da OAB. Faz uns 5, 6 anos, cai, mas é sempre bom lembrar. Floresta Amazônica, porque a Amazônia está em evidência, Mata Atlântica, desculpa, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira, tá? Todas elas são patrimônio nacional e a utilização se far-se-á na forma da lei. Lembrando que existe a lei da Mata Atlântica, tá? Uma legislação especial que, inclusive, né, tem uma discussão grande aí em relação ao Código Florestal, mas entendemos que o Código Florestal, ele é norma geral e a lei da Mata Atlântica, norma especial. Tá? Então, a utilização desses biomas vai se fazer na forma da lei, tanto que a Mata Atlântica tem uma lei especial para reger esse bioma que foi tão ameaçado. Então, é importante lembrar isso com vocês. Agora, vamos pular, então, agora para a lei do SNUC, que a gente tem aqui mais alguns minutos, mais um tempinho, para falar do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Gente, já foi muito pedido. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação já foi muito pedido. Olha, eu já enumerei aqui umas 5, 6 questões que a prova da OAB pediu ao longo desses anos, desde 2011 até 2017, 2018, 2019. Vai cair SNUC na prova da OAB de 2021? Gente, não sei dizer, mas o que eu estou explicando para vocês é a diferença entre unidade de conservação criada pelo poder público e, por exemplo, os instrumentos utilizados no Código Florestal que já caíram nas últimas provas da OAB, 2018 e 2019.
tá? E que estão previstos até também na própria Política Nacional do Meio Ambiente, como a servidão, como a compensação, e a gente vai trabalhar elas. Vou falar rapidinho dos conceitos para vocês irem craques para a prova da OAB, tá bom? Então, sendo bem rápida aqui com vocês. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, remetendo ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º do 225, remetendo a esse artigo, a lei do SNUC, ela vai o quê? Ela vai operacionalizar o que está previsto no dispositivo constitucional, ou seja, a criação pelo poder público dos espaços territoriais especialmente protegidos. Unidades de conservação são um tipo de espaço, uma espécie de espaço territorial especialmente protegido, tá? Está previsto na 9985 de 2000, tá? Até vou beber uma água aqui, para a gente não perder o fio da meada, tá? O que é uma unidade de conservação? Ela é um espaço territorial, em seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, isso aqui é um conceito da própria legislação, com características naturais relevantes. Ou seja, a unidade de conservação ela tem que ter características naturais relevantes, legalmente instituído por quem? Por quem? Pelo particular? Não, pelo poder público. Sempre é o poder público que vai instituir a unidade de conservação, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. E aí é importante dizer o seguinte, que existem dois tipos, né, de unidade de conservação. São duas, eu falo que são duas espécies de unidade de conservação, e aí vão ter as suas subespécies, né? Por quê? Existe, e aí quem foi meu aluno 360, quem é meu aluno, tem acesso inclusive a uns quadrinhos que eu coloco para a turma toda com a legislação, né? E para quem não é meu aluno, está me assistindo aqui hoje, está se preparando para a prova da OAB, olha, eu vou deixar para vocês aqui o seguinte, se vocês quiserem ler um pouquinho da legislação, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, leiam artigo 7º, artigo 8º, artigo 14º, tá? Por quê? Porque vai falar da diferença, o que é a unidade de conservação, tá? A questão da alteração da obrigatoriedade do mesmo instrumento jurídico para suprimir ou alterar, tá? Então, não, por exemplo, medida provisória e decreto não pode suprimir ou alterar os limites de uma unidade de conservação. É uma inconstitucionalidade formal, tá bom? E artigo 7º, artigo 8º e artigo 14º. Por quê? Porque o artigo 8º e o artigo 14º vai enumerar as unidades de conservação de proteção integral e as de uso sustentável. Olha, gente, não tem erro, não tem mistério. Professora, nunca estudei direito ambiental na vida, nunca li a lei do SNUC. Veja, o que eu estou explicando para vocês? Que a lei do SNUC ela só existe porque ela está prevista na Constituição. Expressamente, não como lei do SNUC, mas ela está prevista como o poder público tem que instituir espaços territoriais especialmente protegidos. Surge a lei do SNUC em 2000, só em 2000, tá? Por quê? Por conta da questão dos parques estaduais, dos parques nacionais, para dar uma legalidade, para se criar um diploma federal que legalizasse e regulamentasse essa temática da criação dos parques federais, estaduais, municipais, das unidades de conservação, tá? E elas são divididas em duas espécies, dois tipos. Proteção integral, perdão, e uso sustentável. Não tem erro. Proteção integral. Proteção integral não pode ter presença humana. Não pode ter presença humana, ou seja, não dá para ter ser humano lá. Porque a proteção integral tem que só pode ter passarinho, água, floresta, mamífero, não pode ter ser humano lá, porque o ser humano ele vai inviabilizar a possibilidade, por exemplo, de um mamífero da Mata Atlântica estar ali. Um animal silvestre estar ali, vai inviabilizar, por exemplo, que haja um manancial de grande, que o potencial de um grande manancial possa ser explorado, né? Que os ecossistemas, os pássaros, enfim, tudo isso vai acabar sendo inviabilizado. Então, não pode ter, por exemplo, moradia humana ali, tá? Proteção integral, aí existem subespécies, existem outras, né? Existem vários tipos de unidades de conservação de proteção integral. As mais bravas de todas, eu falo as mais bravas porque são as mais restritas
a estação ecológica e a reserva biológica. Depois temos o Parque Nacional, como, por exemplo, o Rio de Janeiro tem o Parque Nacional da Tijuca. Estação ecológica, vou dar um exemplo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem a Estação Ecológica da Jurerê Itatins, que fica entre os municípios de Peruíbe e Iguape, que é uma estação ecológica que é um grande remanescente de Mata Atlântica no Brasil. É algo assim, é uma natureza indescritível, linda demais, tá? Há também monumento natural, o Monate, refúgio da vida silvestre, tá? São, então, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de unidade de conservação de proteção integral. E aí é de uso sustentável. Gente, vamos lembrar, sustentável é o tripé. Lembram do tripé? Meio ambiente, economia e social. Ou seja, quando é uso sustentável, é o equilíbrio. Pode ter presença humana ali? Pode, respeitando a legislação ambiental. Posso quebrar tudo e construir um mega resort? Se eu já tinha minha casa ali, se eu sou pescador artesanal, beleza. Agora eu não posso construir um prédio numa APA, né? Não posso construir um prédio enorme de 10 andares numa APA, não dá, tá? Então eu estou falando da APA. Aí as unidades de proteção, desculpa, as unidades de conservação da categoria de uso sustentável, as categorias são a própria APA, né, caiu inclusive na prova da OAB de 2018, 2019, foi justamente falando da questão da desapropriação, a ARIE, Área de Relevante Interesse Ecológico, a Floresta Nacional, o FLONA, Reserva Extrativista, RESEX, Reserva de Fauna, que é RF, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural, tá? Agora, o que é interessante na área de uso sustentável? Tá? E caiu na prova da OAB de 2018, 2019, se eu não me engano. O que estava na pergunta? Só para lembrar vocês, para refrescar a memória de vocês. O ministro do Meio Ambiente, ele quer criar uma unidade de conservação, fala ao presidente que ele tem que criar uma unidade de conservação. Só que o governo não tem dinheiro para pagar desapropriações. Então, vamos lembrar o seguinte, proteção integral não pode ter presença humana. Se a minha casa está dentro de uma área de proteção integral, essa minha casa vai ser o quê? Desapropriada. Desapropriada. Isso também já caiu em outras provas da OAB. Se o governo não desapropriar, se o poder público não me desapropriar, não desapropriar a minha área, eu vou ter que entrar com uma desapropriação indireta. Isso já caiu na prova da OAB também. Então, veja, nessa pergunta, foi pegadinha. O ministro do Meio Ambiente falou assim, olha, eu quero criar uma unidade de conservação, mas não queremos desapropriar porque a gente não tem dinheiro para pagar a desapropriação. O que vai se criar? Uma unidade de conservação de uso sustentável, tá? E as categorias, uma delas, inclusive caiu na prova, é a APA, a Área de Proteção Integral. A Área de Proteção Ambiental. Desculpa aqui, gente, tá? A professora se autocorrigindo, ok? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 espécies de unidade de conservação de uso sustentável e são 1, 2, 3, 4, 5 de proteção integral. Essa é a grande diferença que eu gostaria que vocês gravassem, tá? Porque são espaços territoriais especialmente protegidos, um que pode ter presença humana e outro que não pode ter presença humana. Proteção integral não pode, o sustentável pode, tá? Sustentável, sustentabilidade, equilíbrio, ok? E algo que pode, por exemplo, cair agora recente, foi super recente. Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Houve o caso da diminuição, da alteração, da supressão dos limites de um parque nacional para construção de uma ferrovia federal, agora no governo de 2018 para cá, tá? Criou-se uma medida provisória para suprimir ou alterar a área dessa unidade de conservação federal pela qual vai passar uma ferrovia federal, tá? O que aconteceu? Essa situação foi alvo, essa medida provisória foi alvo de uma ação, né? Foi levada ao STF, tá? E o STF declarou a inconstitucionalidade formal da medida, com razão. Por quê? Porque medida provisória não é um instrumento apto a suprimir ou alterar limites de unidade de conservação. Gente, está na Constituição Federal. Está na Constituição Federal. Houve uma inconstitucionalidade no instrumento. Podia suprimir? Podia, mas tinha que ser por lei. Só que por lei ia demorar, porque ia ter que passar pelo Congresso Nacional. Opa, vamos tentar uma medida provisória. Se colar, colou. Não, mas não é se colar, colou. Não pode ser inconstitucional, tá bom?
Então, lembrando que unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos previstos na Constituição Federal, criadas somente pelo poder público, tá? E aí, meus queridos e minhas queridas, é importante passar para vocês o seguinte, que tá, desse gênero, que são espaços territoriais especialmente protegidos lá presentes na Constituição, além da lei do SNUC, da 9985 de 2000, há também o Código Florestal. Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, tá? Que prevê as áreas de preservação permanente, tá? E a reserva legal. Fora isso, o Código Florestal, como instrumento de desenvolvimento do agronegócio e preservação das florestas, ele prevê o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, tá? O CAR não é uma obrigação, não é um instrumento que vai gerar título de propriedade. Isso também já caiu na prova da OAB. Mas vamos falar rapidinho da APP e da reserva legal, tá? Vamos falar primeiro dos princípios do Código Florestal. Desenvolvimento sustentável, assim como a Constituição, compromisso pela preservação das florestas, importância do agronegócio brasileiro, responsabilidade de todos, ou seja, 225, gente, 225 na veia tá no Código Florestal, porque o 225 prevê o quê? Que incumbe ao poder público e à coletividade a preservação do meio ambiente. Então, o Código Florestal, ele reafirma esses princípios, esses compromissos constitucionais. E o que é interessante, a utilização de instrumentos econômicos para fomentar a preservação do meio ambiente na realidade, tanto na área urbana quanto na área rural, tá? E o que é a APP? A APP, gente, ela é dentro do próprio conceito legal, ela é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, mas por que coberta ou não, professora? Porque pode ter sido desmatada a vegetação nativa, tá? Com função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Esse é o conceito de APP, Área de Proteção Permanente. APP é considerado um instrumento, um espaço territorial especialmente protegido? É sim. É por quê? Porque a APP, por exemplo, unidade de conservação vai ter espaço de APP? Claro, porque unidade de conservação, por exemplo, vai ter um curso d'água que vai ter que ser cercado vai ter que ter a sua função hídrica preservada, né? Então, a APP é um instrumento, é uma espécie de espaço territorial especialmente protegido, vou falar ETEP, tá bom? Para a gente ser mais prático. E essa ETEP, que é a APP, ela vai estar presente também não só nas áreas públicas, mas também nas áreas privadas. E aí entra a questão da função socioambiental da propriedade, rural ou urbana. Porque se eu tiver uma indústria do lado de um rio, de um córrego urbano, né? E isso aí já aconteceu. Aliás, tem prédios públicos que estão ao lado de cursos d'água naturais em áreas urbanas, né, que foram inclusive aterradas, né, que perderam a sua função de APP. Mas a APP ela pode ser urbana ou rural. E claro, em sendo rural, o que acontece? Não posso, por exemplo, plantar banana na beira do rio. Por que eu não posso plantar banana na beira do rio? Porque eu estarei ameaçando, inclusive, a própria existência do curso d'água. Essa é a ideia da criação da APP. A questão é a metragem. Professora, na prova da OAB eles pedem metragem da APP? Não. É importante que você saiba o que é APP, o que é reserva legal, e para que serve o CAR como instrumento de preservação, fiscalização e controle do governo em relação às nossas florestas. Tá? Então, a APP, ela é essa área que está prevista no Código Florestal, e a reserva legal, ela é uma outra área que ela pode estar em conjunto ali, ela pode culminar ali com a área da APP ou ser calculada em separado. Tá? E o que é a área da reserva legal? Na área de APP,
não se pode intervir, não se pode suprimir vegetação nativa, tá? Somente pode suprimir uma exceção, casos de utilidade pública, de interesse social ou mais de impacto ambiental. É impossível, já caiu da prova da OAB, em hipótese alguma se pode intervir na APP. Mentira, tá lá no artigo 4º e no 6º da 1265 de 2012. Tá? E a reserva legal ela está prevista no artigo 12 do Código Florestal, 1265 de 2012. Tá? Na reserva legal, se admite exploração sustentável, ou seja, o manejo florestal sustentável tem que ser aprovado pelo órgão ambiental, tá? Fiscalizador, geralmente é o órgão estadual. Então, a diferença, basicamente, é que na APP ela tem uma função importante geológica, de preservação de recurso hídrico, e a reserva legal, ela é um plus, digamos assim, né? Ela é um plus por quê? Porque ela é localizada no interior somente da propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável do recurso natural do imóvel, dos recursos naturais desse imóvel rural. Então, lembrando, a APP pode ser urbano e rural, urbano e rural, urbano e rural. Reserva legal, URL, só rural, só rural, só rural. Professora, e o bendito do CAR, que já caiu na prova da OAB, eu não entendi nada do que é o CAR. Pois bem, vocês vão lembrar que lá no artigo 6º, no artigo 9º, em outros artigos da Política Nacional do Meio Ambiente, se fala em instrumentos de preservação e de fiscalização ambiental. Pois bem, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, não vale para imóvel urbano, tá? Ele é um registro público eletrônico nacional no âmbito do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o SINIMA, tá? Perdão, não é o SISNAMA, é o SINIMA. E o CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais, seja posse ou propriedade. Tá? Não importa se eu não sou o proprietário com a matrícula na mão. Eu posso ser só posseiro, mas eu vou ter a obrigação de declarar o CAR. Tá? Então, o CAR ele vai compor uma base de dados para controle, principalmente da preservação, para planejamento e combate também ao desmatamento florestal. Tá? Principalmente isso. Agora, como é que caiu na prova da OAB o CAR? O CAR já caiu na prova da OAB no seguinte sentido: o CAR, se a pessoa não declarar o CAR, ela perde a propriedade. Não, mentira. Por quê? Porque eu posso ser posseiro e tenho a obrigação de ter um CAR. Ele é um controle ambiental, ele não é um controle, notarial, ele não é um controle do regime de propriedade. Tá? Então, o que acontece? Qual que era a questão correta naquela situação da prova da OAB, que foi 2018, 2019, se não me engano, que caiu? Que a produtora rural ela tem a obrigação de declarar o seu imóvel no CAR, né, a sua área no CAR, e que a declaração do CAR ela não vale, por exemplo, para finalidade de uso capião, comprovação de propriedade. Tá? É isso que eu queria deixar claro, que eu gostaria de deixar claro para vocês nessa nossa mini aula, nesse nosso mini encontro pré-prova da OAB, tá? Então, lembrar aqui que existem espaços setoriais especialmente protegidos na Constituição Federal, que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele compõe as ETEPs. O APP, o Código Florestal, ele também vai ter uma previsão de área de proteção, viabilizando a função socioambiental da propriedade, seja ela urbana ou rural, e claro, com um foco muito maior na área rural. E, pois bem, falei também, só para fechar nossa aula aqui, falei também da servidão ambiental. Servidão ambiental é um instrumento, tá? É um instrumento que está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, que já caiu na prova da OAB. E como que caiu? Fulano, ele preserva uma grande área dentro da sua propriedade rural e ele quer ganhar monetariamente com isso. É o princípio do fomentar pagamento por serviços ambientais, ou seja, o que é servidão ambiental? Eu posso eu tenho 60% da minha propriedade preservada, ótimo. Pego esse 60% da propriedade, tem uma empresa que ela é causadora, ou que ela é potencialmente causadora de danos ambientais. Ela precisa fazer o quê? Uma compensação ambiental. E ela pode fazer a compensação ambiental, ela vai pagar pelo impacto que ela está causando, averbando
né, ou comprando. Na realidade, a servidão ela vai averbar, né, o proprietário ele vai poder usar a sua área ociosa de floresta dentro da sua propriedade rural e vai ganhar com isso a partir do momento que ele averba na escritura do imóvel, na matrícula do imóvel, que uma empresa está praticando a compensação. Esse é o instrumento da servidão ambiental que já caiu na prova da OAB. Um instrumento privado, não é um instrumento público, feito que entre particulares. É possível, então, não só o poder público criar mecanismos, é possível. Há mecanismos privados que fazem com que pessoas que preservam dentro das suas propriedades tenham o direito de receber o pagamento por serviços ambientais, tá? Há também uma legislação nova de pagamento por serviços ambientais, legislação essa recente, do ano agora de 2021, então quem puder tá lá no nosso material. Quem não tiver esse material e estiver assistindo o vídeo, corre lá, coloca a lei, PSA, pagamento por serviços ambientais, então vocês vão conseguir entender o que é esse mecanismo de compensação, tá? Fazendo esses esclarecimentos, eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Eu espero de coração que esse encontro tenha te ajudado a dar um plus para a sua prova da OAB, que vai acontecer agora no ano de 2021. E eu estou à disposição nas redes sociais, tenho também o meu canal do YouTube, tenho o Instagram, estou mais ativa no Instagram, tenho o LinkedIn, então quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é profaadvmcgontijo, vocês vão me achar lá, tem alguns conteúdos tanto de direito ambiental, quanto de direito marítimo ou portuário, e é isso. Minha total gratidão, minha profunda gratidão, e eu desejo muito que você possa realizar o sonho de passar nessa primeira etapa, nessa primeira fase da OAB, depois passar na segunda fase, e estou aqui no 360 Cursos, te convido a conhecer todos os cursos 360 Cursos, aquele que vai ser mais importante, que vai poder trabalhar a sua agenda dentro aqui do 360, e eu te convido a conhecer os cursos 360, que você vai gostar muito. É um curso personalizado, é um curso que vai te ajudar bastante a atingir a sua meta de passar na prova da OAB. É isso, até a próxima e fiquem com Deus. Até mais.